todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Clário Debran e no vídeo de hoje a gente vai aplicar aqueles conceitos que nós vimos no vídeo de transferência de calor no exercício 3.49 do livro do Ozichik. Mas antes de começar a resolução desse problema, eu queria adiantar para vocês que vai ter uma surpresinha no final desse vídeo. Tem a ver com o Instituto E3S e com um curso gratuito para vocês. Então, não esqueça de ficar até o final para conferir a surpresa. No nosso problema, nós temos um forno industrial que é formado por uma parede de tijolos com uma espessura de 0,25 metros e por uma condutividade térmica de 1 watt por metro grau Celsius. A superfície externa é isolada com um material de condutividade de 0,05 watt por metro grau Celsius. O nosso objetivo da questão é determinar a espessura do isolante para a qual, tendo uma temperatura interna de 1030 graus Celsius e uma temperatura na superfície externa de 30 graus Celsius, o fluxo de calor seja menor ou igual a 1000 watts por metro quadrado. Esse é o nosso objetivo. Acho que vai ser bem legal quando a gente for vê-lo depois, futuramente, no ANSES, porque esse é um problema de otimização. Basicamente, você quer encontrar a menor espessura possível, né, para que você tenha o menor gasto possível com a compra do material isolante, que atenda a esse requisito de projeto. O modelo matemático que a gente vai utilizar para resolver esse problema é o de resistência térmica. Na verdade, eu vou fazer com vocês com apenas a fórmula normal, mas eu também vou usar o modelo de resistência térmica para a gente ver como no final a gente encontra a mesma coisa. E para isso nós temos algumas hipóteses, que a condução vai ser unidimensional, que nós estaremos em regime permanente, que as propriedades serão constantes e que não há geração de energia interna. Você até pode me perguntar, Clara, mas como é que as propriedades vão ser constantes se claramente elas não são, né? Você tem dois materiais. Então eu vou mostrar para vocês que a gente pode sim aplicar o conceito de resistência térmica quando a gente tem dois materiais muito bem divididos. Porque vai ser um pouco como quando a gente via resistências elétricas. Vão ser como se tivéssemos duas resistências em série. Mas a gente vai chegar lá. Com relação às equações governantes, nós podemos aplicar ou a fórmula de condução para coordenadas cartesianas, que é essa daqui, em que no nosso caso nós temos variação de temperatura apenas na direção y, então isso aqui é 0, isso aqui é 0. A geração de energia interna é 0, porque não temos. E como nós vamos analisar em regime permanente, esse termo aqui também é 0. Com isso, o que vai sobrar para a gente é simplesmente a derivada parcial com relação a y de k del t del y é igual a 0. Se ao invés disso, nós quisermos trabalhar com o conceito de resistência térmica, as nossas equações governantes é que a taxa é igual à variação de temperatura dividida pela resistência térmica, em que a resistência térmica, no caso de condução, é a espessura dividida por K e pela área de troca térmica. Não me olhem com essa cara só porque tem muita coisa escrita no quadro, tá, gente? O quadro é pequeno. Acompanhem comigo que vai dar tudo certo. Eu já tinha falado para vocês que eu acho muito importante, mesmo quando a gente está resolvendo o exercício na mão, a gente sempre refletir quais são as nossas condições de contorno. Esse é um hábito que depois, na hora que você for fazer uma simulação, vai te ajudar bastante. Então, nesse caso, a nossa temperatura na nossa superfície interna, ou seja, quando y for 0, é de 1030 graus Celsius. E o problema também diz pra gente que a temperatura na superfície externa dessa parede, quando y for a espessura do tijolo mais a espessura do isolante, vai ser de 30 graus Celsius. Logo, a gente pode começar a resolução do nosso problema. Para isso, eu quero começar resolvendo com vocês usando a equação de condução. A gente já tinha encontrado a equação e, basicamente, nesse caso é só integrar. Mas tem uma observação, o fato de que o K vai variar, certo? Então, como é que vai ficar isso? A gente integra pela primeira vez, né? Vai dar K del t del y igual a constante 1. A gente passa o K para o outro lado, tranquilo até aí. A gente não quer encontrar a temperatura em um valor específico, ou seja, a gente não quer fazer uma integral
definida, a gente quer achar uma fórmula para temperatura que funcione para qualquer y. E aí é que entra o problema, porque o nosso K varia. Então, para a gente conseguir encontrar essa fórmula, a gente vai ter que dividir o nosso domínio em duas partes. Se o nosso valor do ponto em que a gente quer analisar a temperatura estiver entre 0 e a espessura do tijolo, vai ser fácil. É só a gente realizar a integração de 0 até y de C1 sobre o K do tijolo. E com isso nós encontramos a fórmula C1 sobre K tijolo y mais C2. Isso é o valor da nossa temperatura em y. Só que se ao invés disso nós quisermos analisar o valor da temperatura para um ponto que esteja nesse intervalo aqui, ou seja, entre a espessura do tijolo e a espessura do tijolo mais a espessura do isolante, a nossa fórmula vai mudar um pouco. Porque como o K vai variar, a gente vai ter que dividir em dois intervalos, certo? A nossa integração. Então, a gente vai dividir em um intervalo que a gente vai integrar de 0 até a espessura do tijolo, de C1 dividido pelo K do tijolo, mais o intervalo da espessura do tijolo até esse Y, C1 dividido pelo K do isolante. Tranquilo? Integrando, nós achamos a nossa fórmula geral para a segunda parte do nosso domínio, que é C1 sobre KT é T, mais C1 sobre KI, Y menos ET, mais C2. Tendo agora essas fórmulas para cada um dos nossos domínios, nós podemos aplicar as condições de contorno do nosso problema, que nós já tínhamos destacado anteriormente. Então, quando y for 0, a gente está nessa parte aqui do intervalo, então a gente vai pegar essa fórmula. Aí eu apliquei aqui o valor y igual a 0 e a gente sabe que essa temperatura tem que ser igual a 1030. Logo, nós encontramos o valor da constante 2 como sendo 1030. Ok? Agora, nós vamos substituir o valor da nossa condição de contorno para o ponto E tijolo mais E de isolante, que é aquela nossa superfície mais externa. Nesse caso, nós teremos que usar, então, a segunda das nossas fórmulas. Substituir aqui, em Y, eu substituí E tijolo mais E do isolante. Em C2, eu já substituí o valor de 1030 que a gente encontrou. Então, com isso, reorganizando essa equação aqui, nós encontramos que a nossa constante 1 vai ser igual a menos 1000 dividido por tudo isso aqui. E tijolo dividido pelo K do tijolo, mais E do isolante dividido pelo K do isolante. A última informação que falta a gente levar em conta é aquela que diz que o nosso fluxo tem que ser menor ou igual a 1000 watts por metro quadrado. Então, o que falta é exatamente a gente calcular esse fluxo. A fórmula dele é a derivada parcial em relação a y, nesse caso, né, já que só tem fluxo na direção y, de menos kt, em que nós temos dois valores para k e nós temos duas fórmulas para t, que eu mantive aqui para facilitar a compreensão de vocês. Então, vamos calcular separadamente, né? Qual seria o fluxo de calor se a gente estivesse olhando para um ponto que esteja nesse primeiro intervalo aqui? Então, nesse caso, nós vamos multiplicar essa equação aqui pelo K do tijolo, como vocês podem perceber, e aí nós vamos derivar com relação a y, gente. Então, tudo que não tem y, tá? A gente vai derivar e a gente vai achar simplesmente C1. Da mesma forma, fazendo isso para a equação entre a espessura do tijolo e a espessura do tijolo mais a espessura do isolante, nós vamos multiplicar toda essa nossa fórmula aqui pelo K do isolante, como vocês conseguem perceber que ele entrou aqui, tá bom? E nós vamos derivar com relação a y. Então, tudo que não tem y a gente ignora e só isso daqui está multiplicando y. Então, na hora que derivar, nós também vamos achar C1. Então, gente, lembra que eu falei para vocês que esse problema, especificamente, poderia ser resolvido pelo conceito de resistência térmica. É exatamente por isso, porque no caso desse problema, nós temos um fluxo constante. Isso não necessariamente aconteceria, só porque ele obedece aquelas coisas que a gente falou no começo da questão, aquelas hipóteses, ok? Então, nesse caso, nós já encontramos o valor do fluxo, vamos apenas substituir os valores das nossas constantes. Bom, substituindo os valores, ou seja, substituindo aquela equação de C1
que a gente já tinha encontrado e substituindo também, é claro, os valores das espessuras e das condutividades térmicas que a questão nos deu, nós chegamos nessa fórmula aqui para o fluxo. Sendo que esse fluxo, a gente sabe que tem que ser menor ou igual a 1000. Com isso, nós achamos que a espessura mínima do isolante que nós precisamos é de 0,0375 metros. Se a gente quisesse resolver esse problema utilizando o conceito de resistência térmica, também era possível. Como? A gente modelaria dessa forma aqui. Nós teríamos uma temperatura interna de 1030, nós teríamos uma resistência térmica do tijolo, depois uma resistência térmica do isolante, e aí nós teríamos essa temperatura externa de 30 graus, em que a resistência térmica do isolante seria de acordo com a fórmula que nós já tínhamos visto. É a espessura do isolante dividido pelo K do isolante e pela área de troca térmica. E da mesma forma, a resistência do tijolo seria a espessura do tijolo dividido pelo K do tijolo e pela área de troca térmica. E com isso, o nosso fluxo seria simplesmente essa diferença de temperatura dividido pela resistência total, né? Nós estamos modelando aqui como se essas resistências estivessem em série. Então, seria simplesmente a soma desses dois valores aqui, multiplicado por 1 sobre a área, né? Porque a gente tinha visto a nossa fórmula associada à resistência térmica como sendo para taxa. Como nesse caso a gente quer o fluxo, a gente divide pela área. E com isso, nós encontraremos exatamente a mesma fórmula que nós temos aqui em cima. Bom, gente, a gente já encerrou a questão. Eu só queria deixar duas perguntinhas extras para vocês. A primeira delas é: e se o fluxo fosse, se a gente quisesse que o nosso fluxo fosse menor do que 5.000? Se essa fosse a nossa condição do problema. Substituindo ainda na fórmula, nós encontraríamos um valor para a espessura mínima de menos 2,5 vezes 10 a menos 3 metros. Gente, se vocês estiverem fazendo uma questão em casa ou na prova e vocês encontrarem essa espessura negativa, é porque basicamente você não precisa de isolante. Pensa aqui comigo, se a espessura do isolante for 0, simplesmente dividindo o 1000 pelo 0,25, vocês achariam 4.000 como sendo o fluxo. Ou seja, sem nenhuma espessura de isolante, você já obedeceria à condição de projeto. Ok? E a segunda pergunta que eu tenho para vocês é: e se ao invés desse problema nós tivéssemos um outro, em que nós temos essa mesma espessura de tijolo e uma espessura de isolante sendo definida como 0,05, e ao invés dele dar para você a temperatura da superfície interna e externa, ele dá a temperatura da superfície interna e ele diz que a superfície externa está trocando calor por convecção com fluido a 30 graus Celsius e com um H de 25. Nesse caso, como a gente modelaria o problema? Assim, nós temos a nossa temperatura interna, nós temos a resistência térmica do tijolo, a resistência térmica do isolante, sendo que essas duas são resistências de condução, e nós teremos também a resistência de convecção desse fluido. E a temperatura dita como infinita, que é normalmente como a gente representa a temperatura de um fluido com o qual a gente troca calor por convecção, é de 30. Sendo assim, o nosso fluxo seria dado pela diferença de temperatura dividida pela soma dessas resistências que estariam meio que em série, em que essas resistências aqui a gente já tinha visto, e a resistência da convecção vai ser simplesmente 1 dividido por H. Não é exatamente essa a resistência, gente? Lembrando, a resistência é 1 dividido por H e pela área. Só que como eu quero calcular o fluxo, eu já estou multiplicando pela área, e com isso eu acharia aí aproximadamente 775 watts por metros quadrados. Se você ficou aqui até agora, o curso sobre o qual eu falei no começo desse vídeo é disponibilizado pelo Instituto E3S. Eles são referência em simulação computacional aqui no Brasil e também em outros países. E nesse curso eles vão falar um pouco sobre CAE, Computer Aided Engineering. Então eles vão tanto passar pela parte de CAD, que é a criação de geometria, quanto falar sobre análise estrutural,
análise de fluidos, análise eletromagnética. E uma coisa que é difícil da gente achar material sobre o assunto, que é a parte de análise de materiais particulados por elementos discretos. Então, parece ser super legal, é um curso de 5 horas, está disponível gratuitamente para vocês e o link está aqui na minha descrição. É isso, gente, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal para acompanhar esse tipo de conteúdo.